seja bem-vindo ao nosso 5º episódio do nosso programa Você Tem um Minuto. Esse vai ser o nosso último programa desta primeira temporada. Nós vamos ter outra. Através dos dias que nós passamos, dos encontros que nós proporcionamos, nós vamos também conhecendo o jeito certo de nos comunicarmos com você. Por isso que nós decidimos dar uma pausa, reformular toda a estrutura, o ambiente, a chamada, o conteúdo e a maneira de nós interagirmos com você que nos acompanha através deste canal. Bom, no episódio de hoje nós vamos tratar sobre o jejum e a abstinência, o seu sentido teológico, canônico e também as suas fontes bíblicas. Mas como sempre, antes de tudo, nós vamos nos dirigir à nossa Mãe Maria Santíssima, pedindo a ela as bênçãos do céu. Vamos juntos rezar a Maria. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Virgem Maria, Mãe de todo amor e de toda consolação, ensina-nos sempre a buscar as coisas do céu, a buscar as coisas do alto. Ensina-nos a tirar de nós o excesso, aquilo que nos sobra, aquilo que nós não precisamos. Ensina-nos também, Mãe, a nos penitenciarmos, a buscarmos sempre em atitudes de misericórdia o amor de Teu Filho Jesus. Que o nosso jejum seja para a glória de Deus e também para a salvação do irmão. Que a nossa abstinência seja sempre um exercício espiritual para o nosso crescimento pessoal e também para o crescimento da comunidade. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Agora nós vamos para a nossa primeira parte do nosso programa, conhecendo a nossa fé. Hoje sobre o jejum e a abstinência. Caríssimos, foram muitas as sugestões recebidas dos nossos amigos e amigas que acompanham esse canal no YouTube. E repetidas vezes as pessoas vieram me perguntar como é o jeito certo de se fazer o jejum, qual o sentido da abstinência, se todos são obrigados, qual o sentido. Então, a gente resolveu falar no dia de hoje sobre o jejum e sobre a abstinência. Primeiramente, eu vou trazer para vocês aqui o sentido do direito canônico, porque muitas pessoas, além de quererem impor uma consciência, ou seja, não querem fazer com que o outro chegue à consciência, à maturidade, querem impor. Então, nós vamos trazer primeiro o significado enquanto o direito canônico prescreve, o que é de fato, para nós também sairmos do sentido achismo. Depois nós vamos apresentar a partir das fontes bíblicas o seu sentido e a sua função, tá bom? Então, nós vamos abrir o nosso Código de Direito Canônico a partir do número 1250. Lá nós vamos encontrar o seguinte, nos diz o Código: os dias e tempos de penitência na Igreja Universal, ou seja, na Igreja Católica no mundo inteiro, são todas as sextas-feiras do ano e o tempo da Quaresma. Aqui nós já encontramos uma primeira resposta para uma das perguntas que foram feitas ao longo dos dias. É obrigado fazer abstinência ou fazer o jejum
na sexta-feira, no tempo comum, na semana corrente, o direito canônico nos diz que todas as sextas-feiras do ano é tempo de fazer penitência, é um convite universal. Então, para aquelas pessoas que fazem abstinência, por exemplo, da carne na sexta-feira da semana, mesmo no tempo comum, essas pessoas estão corretas em fazer, certo? E também fica um convite para as demais que ainda não têm esse conhecimento. Muitos católicos não fazem, creio eu, e espero que seja por falta de informação, uma falta de catequese. Mas aos poucos nós vamos retomando os sentidos e significados daquilo que a Igreja nos pede, nos instrui para o crescimento espiritual. Seguindo o Código de Direito Canônico, continua nos dizendo: guarde-se a abstinência de carne ou de outro alimento, ou seja, não é preciso ser apenas a carne, mas deve ter um sentido na vida pessoal daquela pessoa que está buscando esse exercício espiritual. Segundo as determinações da Conferência Episcopal, todas as sextas-feiras do ano, a não ser que coincidam com algum dia enumerado entre as solenidades, a abstinência e o jejum na quarta-feira de cinzas e na sexta-feira da paixão e morte de nosso Senhor Jesus Cristo. O único dia que nós não fazemos abstinência ou jejum é no domingo, porque é sempre festa da ressurreição do Senhor, Páscoa do Senhor, e também nas solenidades que a Igreja vai apresentando ao longo do ano litúrgico. É importante para cada um de nós sabermos que ainda é válido e é um convite à santidade fazer tais exercícios espirituais como a caridade, a esmola, o jejum, a abstinência e a oração. Não é apenas na quaresma, mas todo o itinerário da vida do cristão católico que busca o céu. Nós vamos dar uma pequena pausa agora, para nós entrarmos agora no sentido bíblico. Fique mais um pouquinho. Tratando um pouco agora sobre os fundamentos bíblicos para o jejum e a abstinência, são vários os relatos, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, sobre essa prática. O próprio Jesus Cristo fez jejum e com certeza fez muita abstinência e também pediu aos seus discípulos, aos seus seguidores, que o fizessem sempre, mas não fizessem apenas por uma obrigação da lei, mas fizessem procurando uma vida nova de reconciliação e de conversão. Vamos agora escutar algum desses trechos bíblicos do Antigo e do Novo Testamento que falam sobre o jejum e a abstinência. No livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 2, nós podemos encontrar o sentido do jejum como um exercício para ajudar no discernimento de escolhas, de decisões particulares ou comunitárias. Assim está escrito: celebrando eles em honra do Senhor e jejuando, disse-lhes o Espírito Santo: separai para mim Barnabé e Saulo, para a obra a qual eu os destinei. No livro do profeta Jonas, capítulo 3, versículo 5, nós vamos encontrar o jejum, a abstinência no seu sentido penitencial. Nós vamos ler o seguinte: os homens de Nínive creram em Deus, convocaram um jejum e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. Em Isaías, no seu capítulo 58, versículo 6,
nós vamos encontrar um sentido que vai muito além do preceito de cumprir a lei pela lei, fazer o jejum ou fazer a abstinência meramente porque é dia de se fazer. Isaías proclama um oráculo do próprio Senhor que nos ensina que o jejum deve se transformar em justiça, amor e solidariedade. Nós encontramos o seguinte: por acaso não consiste nisso o jejum que escolhi? Em romper os grilhões da iniquidade, em soltar as ataduras do jugo e pôr em liberdade os oprimidos e despedaçar todo o jugo? Não consiste em repartir o teu pão com o faminto, em recolheres em tua casa os pobres desabrigados, em vestir aqueles que estão nus? Esse também é o sentido do jejum e da abstinência, é a solidariedade e a justiça. E para finalizar, uma última informação: os idosos, pessoas com problemas de saúde e as criancinhas lactantes não são obrigados a fazerem o jejum e a abstinência, porque leva-se em consideração a saúde e a condição destas pessoas, que muitas vezes já carregam um fardo muito pesado e já podem oferecer também os seus sofrimentos, seu sacrifício, como oblação ao Senhor, como uma maneira já de se penitenciar por si e também pela comunidade. Portanto, as pessoas idosas acima de 60 anos, assim também como as crianças, as lactantes e as mães que amamentam, não estão obrigados a fazer o jejum. Mas aos demais cristãos católicos, somos todos convidados a fazermos esse exercício espiritual. Então, para nós darmos mais força à nossa exposição sobre o jejum e a abstinência, também vamos citar o Catecismo da Igreja Católica. No parágrafo 2043, a Igreja vai dizer que todo cristão deve fazer jejum e abstinência. É um convite a todos os batizados em um caminho penitencial que vai buscar sempre a melhoria pessoal e também comunitária. E aqui nós vamos entrar no sentido que vai ultrapassar a cumprir leis, orientações. Por qual razão o cristão católico deve fazer abstinência e o jejum? Primeiro, para sentir na sua carne, sentir no seu ser aquilo que tantos irmãos e irmãs marcados, feridos pela pobreza, pela violência, pela exclusão, sentem diariamente. Enquanto eu e você faz o jejum, a abstinência uma vez por semana, quantas pessoas não passam fome todos os dias? Quantos irmãos e irmãs nossas não sofrem sem o teto, sem ter a garantia de um alimento em sua mesa para si e para os seus? Então é para que nós também possamos sentir um pouco do sofrimento dos nossos irmãos e abrirmos também as nossas mãos, o nosso coração a tantos irmãos e irmãs que passam em nossas casas, em nossas comunidades pedindo ajuda. Ou seja, é um exercício que vai nos treinar para nós combatermos a indiferença, o egoísmo e o individualismo, raízes de tantos pecados. Um outro sentido é para que nós também possamos nos policiar. Em que sentido, Gutenberg? No significado da vida, do acúmulo de bens e de coisas. Nós não precisamos de tantos bens, de tantas coisas. O exagero, o acúmulo, o consumismo são outros pecados que nós carregamos e muitas vezes não percebemos. O jejum e a abstinência nos faz ter um outro olhar sobre os objetos, sobre as matérias, sobre o que nós temos e até mesmo sobre aquilo que nós desejamos ter.
tudo que é demais é demasia. O exagero não faz parte dos planos de Deus. Um terceiro significado para o jejum e abstinência é nós sermos solidários. Fazer o exercício de tirar aquilo que eu tenho, aquilo que eu possuo e doar para aqueles que nada têm. Sendo assim, o nosso jejum, a nossa abstinência será perfeita, acompanhada sempre da conversão e da oração. Meu irmão, eu agradeço você que acompanhou esse nosso 5º episódio. Espero ter ajudado. Hoje nós não teremos a agenda paroquial. Espero que na nossa 2ª temporada possamos nos encontrar ainda melhor, com melhores estruturas e um melhor diálogo. Até breve.